Vamos orar, vamos agradecer a Deus, Pai de amor. Obrigado por esse momento histórico, obrigado por esse Tadel, treinamento avançado de líderes, Pai. Obrigado porque o Senhor tem levantado tantos líderes aqui nesta igreja, líderes, meu Pai, que é impressionante quantos líderes tão preciosos, tão cheios do Teu Espírito, em potencial, é impressionante, Pai, o quanto o Senhor tem levantado líderes aqui nesta igreja, e nós cremos que isso é só o começo, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Queridos, quero compartilhar algo com você nessa tarde, que tem falado muito ao meu coração, porque eu sou um pastor, e como pastor, eu preciso ir aprendendo todos os dias e crescendo em Deus. O líder, ele precisa estar crescendo sempre, né? E todos os dias eu sou desafiado a crescer, desafiado por Deus, desafiado pela minha liderança, desafiado pela minha esposa. Então tem muitas pessoas que contribuem com o meu crescimento, e isso é muito importante na vida de um líder. E o título da nossa mensagem hoje é O Coração do Bom Líder. O coração do bom líder. Vamos ler o texto, por favor, que está em 2 Reis, tá? Capítulo 5, 8, né? Aleluia. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era um herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta, olha que ela fala, que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Versículo 8 e o último versículo: mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há um profeta em Israel, ou que há profeta em Israel. Interessante essa história aqui, porque eu vou estar falando a respeito de um homem aqui, que eu não sei se vocês têm o costume de ouvir muito a respeito dele, mas ele me chama muita atenção, porque é impressionante como Eliseu, um dos principais personagens dessa história aqui, Eliseu, ele chama a responsabilidade para ele e diz: deixa ele vir a mim. Então ele é muito ousado em falar isso, porque ele demonstra ali que ele é muito corajoso e diz: deixa ele vir a mim, que certamente ele será curado, porque ele vai saber que é um profeta aqui em Israel. E uma outra personagem muito preciosa aqui é a menina, porque a menina, ela acaba falando a respeito do profeta, que diz: se ele estivesse com o profeta, certamente ele seria curado. Então ela acaba sendo uma ponte aí, uma pessoa que fala sobre cura que ele pode ter se ele for até Samaria. Então é impressionante o quanto a gente vê, e lógico, Deus o Todo-Poderoso, que faz essa tremenda cura na vida de Naamã. Naamã é totalmente curado, como vocês sabem, né? É totalmente curado, e com ele vai embora todo orgulho, toda arrogância, todo e qualquer motivo pelo qual Naamã se colocava no papel de arrogância, mas Deus o cura. E eu quero mencionar a respeito de um personagem, né? Haja visto os princípios de liderança praticados por este homem, que abriram definitivamente as portas para o seu servo receber o milagre tão desejado, o líder de Naamã. Impressionante como nós veremos aqui, nesse contexto, qualidades
impressionantes desse rei. O quanto esse rei tinha um carinho tão especial para com seu liderado. Ele amava o liderado dele. E eu quero te falar alguns pontos muito importantes aqui, que eu acredito que vai ser de muita importância para a sua liderança, para a nossa liderança, porque nós, com certeza, devemos aprender muito com este rei, com este senhor de Naamã, né? Então, vamos ver a primeira coisa aqui que nós devemos entender a respeito da liderança. Primeiro ponto, reconhece. E é isso que esse rei faz. Ele reconhece e valoriza as contribuições individuais e coletivas dos liderados para o sucesso da organização. Interessante, irmãos. Como esse rei, ele reconhece e valoriza. Porque uma coisa é eu reconhecer alguém que está me ajudando, esse liderado que tem contribuído. Outra coisa é eu valorizá-lo. É muito importante a questão de reconhecimento e valorização. E esse rei faz isso, né? Ele reconhece o valor dos seus liderados. Porque aqui em 2 Reis 5:1, ele diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor mesmo, o Deus Todo-Poderoso, tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Eu não sei como você vê essa questão de doença. Aqui Naamã, de fato, ele estava com lepra. Mas às vezes, tem alguns liderados que estão com certas doenças, e se nós não tivermos cuidado, a nossa tendência é desvalorizá-lo. Tem alguns pontos muito importantes que eu listei aqui sobre a questão de nós termos cuidado, tá? Alguns cuidados a serem tomados. Primeiro, não desvalorize as pessoas. Elas têm muito potencial. Não desvalorize. Primeira coisa que a gente vê na vida desse rei é que ele valorizava Naamã. Mesmo Naamã tendo uma enfermidade, certamente essa enfermidade era para a morte, porque não havia cura na época, mesmo que estivesse no seu estado inicial. Mas o lindo de tudo aqui é os olhos do rei em favor do seu servo ou do seu liderado. Ele o valorizava. Não desvalorize as pessoas. Tenha muito cuidado quanto a isso, né? Interessante como aqui, não está na tela, tá? Não está na tela, mas eu estava vendo aqui em Filemon só tem um capítulo, tá? Versículo 9. Olha o apóstolo Paulo valorizando aqui um homem, um servo dele. Ele diz aqui assim: prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. Olha que ele fala: sendo que sou Paulo, o velho e agora também prisioneiro de Cristo. Olha como Paulo, e a Bíblia faz questão de dizer que ele já tinha uma certa idade. Eu acredito aqui que Paulo, ele arremessa lá para o passado e lembra o que aconteceu com Marcos, com João Marcos, né? E ele, né, ele realmente pede para que ele não o acompanhasse na viagem missionária. Mas eu acredito que Paulo aprendeu muito, como todos nós devemos aprender. Ele diz: Paulo, o velho, agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você ele. Quero dizer, o meu próprio coração. Olha como Paulo valorizava seus liderados. Ele se colocou no papel aqui, olha, eu estou enviando o meu próprio coração. Olha o cuidado dele, valorizando Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemon, havia fugido, e agora Paulo, né, o Paulo havia evangelizado ele, e ele recebido a Jesus, agora ele é um outro homem. Agora pense aqui comigo, por favor, nós como líderes e liderados, para termos esse cuidado de não desvalorizar as pessoas. Todos têm um potencial. Segunda coisa, lembre que aquele determinado liderado já ajudou você com muitas conquistas e agora ele está precisando da sua ajuda. Não esqueça, querido, não esqueça que aquele liderado lhe ajudou a conquistar muitas coisas. Nós temos que ter muito cuidado quanto a isso.
Ele já me ajudou. Eu tenho que entender o seguinte: está tudo bem, ele está passando por uma situação, ele está enfermo ou ele está com um problema, mas ele já me ajudou muito. Não esqueça disso, por favor, isso é muito importante. Lembra que aquele determinado liderado já ajudou você com muitas conquistas, e agora ele está precisando da sua ajuda. Nós temos que ter muito cuidado para não virar as costas para aquelas pessoas que nos ajudaram. Agora elas não estão podendo ajudar, não estão em condição de ajudar, mas não é necessário que nós a desprezemos. Terceira coisa, não descarte ninguém. Não é porque discordam de você ou até o questionam que essa pessoa deixou de ser um grande potencial nas mãos de Deus, tá? Às vezes a gente vai encontrar, com certeza, na nossa liderança, pessoas que não concordam com algumas coisas. Elas discordam de nós, sabe? E elas nos questionam, mas e aí? O que eu tenho que fazer como líder? Eu tenho que entender que aquela pessoa ali, ela é um potencial, ela vai crescer. Ela é um futuro líder, é como eu olho as pessoas. A Bíblia até diz que eu não devo olhar ninguém segundo a minha carne. Então, eu não devo olhar ninguém segundo a minha carne. Aquela pessoa vai crescer, tá? Ela vai crescer. Ah, pastor, mas, né? Questiona demais. Questiona demais, é problemático. Temos até que ter cuidado com a nossa língua, né? Não olhe o que a pessoa está fazendo. Contemple, veja as qualidades dessa pessoa. Olhe para ela. Queridos, eu estou falando isso porque eu já fiz, infelizmente. Eu não estou aqui naquele papel de dizer: eu sou um que nunca errei, eu valorizo. Não era assim. Eu também desvalorizo. Eu acabava de cara, é muito questionador, está questionando muito. Eu, na minha arrogância, na época, achava que eu, como líder, ninguém devia me questionar. Por que me questiona? E às vezes a gente usa até uma expressão, uma palavra que não pega nem bem. Sabe qual é a palavra? Está fora da visão, amaldiçoa a pessoa, né? Tem que ter muito cuidado quanto a isso. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Muito cuidado. Então, não desgaste ninguém. Não descarte ninguém. Não é porque discordam de você ou até questionam que essa pessoa deixou de ser um grande potencial. Tá? Ela é uma pessoa que vai ser muito usada nas mãos de Deus. Quarto, temos a tendência de esquecermos o quanto fomos ajudados e compreendidos, ajudados e compreendidos em momentos delicados de nossas vidas. Quem aqui nunca passou por uma situação delicada? Né? Quem nunca, né, passou por momentos difíceis? Às vezes a gente tem que ter muito cuidado, porque quando é comigo, eu quero que todos me entendam, compreendam. Quando é com os outros, eu digo: o que é isso? Para com isso. Em vez de nós falarmos o seguinte: eu sei que você pode. Você está passando por um momento difícil, mas eu te amo, eu confio em você. Um líder, ele fala ao coração do seu liderado. A Bíblia fala aqui em Isaías, capítulo 40, versículo 11, diz: como um pastor, olha o versículo, está aí na tela, como um pastor cuida do seu rebanho. Ele está falando um pastor mesmo que cuida de ovelhas. Ele diz assim, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos, os carregará no colo e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Meu Deus, sabe o que é isso, querido? Libertação do cativeiro de Israel. O livramento prometido ao povo de Israel era um novo tempo para Israel. Ele está dizendo assim como um pastor cuida, porque o pastor que é pastor, ele cuida, ele ampara, ele traz a ovelha para perto dele, ele coloca no colo, no bom sentido. Tem algumas pessoas, é por isso que ele está dizendo, tinha algumas ovelhas que estavam amamentando, é um outro cuidado que ele tinha que ter aqui. Ele está dizendo, assim como um pastor. Eu achei tremendo esse versículo, porque como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos. Onde é que estão os carneirinhos? Onde é que estão as ovelhas? Eu preciso saber, cuidar. Ele diz mais, e os
carregará no colo. Meu Deus, é tremendo isso, porque pastor de ovelha, ele cuida bem da sua ovelha, ele protege a sua ovelha, ele traz carinho para a sua ovelha, tá? E em 1 Pedro 5, no versículo 2, é um texto muito conhecido. A Bíblia diz: pastoreiem um rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Nós não devemos de forma alguma estar cuidando de pessoas, de ovelhas, sendo obrigados a cuidar. Não. Nós não precisamos fazer isso. Ninguém é obrigado a fazer nada. Sabe, o coração do bom líder é aquele que diz assim: é um privilégio eu cuidar dessa pessoa. É um privilégio. E eu quero te passar aqui algumas características de bons líderes. 4 coisas importantes. Sabem que estão cuidando do rebanho de Deus, não do seu próprio rebanho. Queridos, é de Deus isso. E se a ovelha é de Deus, eu tenho que ter um santo temor, um cuidado até exagerado, porque é de Deus. Meu Deus, o quanto eu zelo por isso, irmãos. E eu estou aprendendo a cuidar daquilo que é de Deus. Se nós não tivermos cuidado, tem muitas pessoas: não, é de Deus. Por ser de Deus que tem que cuidar mesmo, porque não vamos prestar contas para Deus. Então essa é alguma das características que eu quero listar aqui. Essa é a primeira. Segundo, liderem com o intuito de servir. Pensa numa coisa maravilhosa, é um líder servo, porque ninguém é mais do que o nosso Senhor. Jesus deixou um grande exemplo no momento que ele pede para se cingir com a toalha ali, e ele chama os discípulos e diz que vai lavar os pés. Eu quero lavar os pés de vocês. Sabe, querido, o líder servo, nós estamos aqui para servir. Não estamos aqui para nos colocarmos no papel de eu sou líder. Eu não faço. Não. Graças a Deus, pela graça e misericórdia de Deus, que eu e vocês, nós congregamos em uma igreja que tem uma liderança que entende esse princípio e aplica esses princípios na vida deles. Servos, são servos. Eu já tive o privilégio de estar perto do pastor Paulo, pastora Rebeca. Eu gostaria muito de estar perto do pastor Lucas. Eu não tive esse privilégio, que é o pai da pastora Esther, né, que era o pai dela, já está lá com o Senhor. Mas o pastor Paulo e a pastora Rebeca, é impressionante, irmãos. É impressionante como eles são tão servos. E a gente só está aqui para aprender com Jesus e com aqueles que estão sobre nós. E isso é importante, que vai descendo, né? Aí os meus liderados vão aprendendo, porque não tem coisa melhor que ensinar na prática. Uma coisa é eu falar, a outra coisa é eu praticar. Amém? Terceiro, estão preocupados com o que podem dar, não com o que podem receber. É isso que tem que ser a nossa preocupação como líder. O que eu posso dar? O que eu posso oferecer? Não querendo receber algo, mas dar. O receber é recíproco. Eu só tenho que ter no meu coração essa atitude. O que você quer que eu faça por você? Você está precisando de algo? Eu posso contribuir com algo na sua vida? E o que eu posso ser útil a você? São perguntas muito preciosas, né? Então eles estão preocupados com o que podem dar, não o que podem receber. Quarto e último, lideram pelo exemplo, não pela força. Falei agora há pouco, nada forçado funciona. Lideram pelo exemplo. Queridos, é muito maravilhoso. Uma vez eu quero contar um testemunho aqui para a glória de Jesus. Nós estávamos ainda no buffet, e tinha algumas pessoas, porque eu tenho isso comigo, pela graça e misericórdia de Deus, de passar no auditório, ficar olhando para as pessoas e cumprimentar, né? Porque a gente sabe que não é
só o pastor Eibe que é o pastor, todos nós somos pastores. Não é o pastor Arão, somos todos nós. Mas é ovelha do pastor. Não é ovelha do pastor Arão, é ovelha do Senhor Jesus. Não é ovelha do Elielson, é ovelha do Senhor Jesus, é ovelha da Paz Church. E a gente está aqui como pastor para cuidar. E aí eu estava andando no corredor, né? E um casal olhou para o outro e disse assim, o casal olhou e falou assim, ele é um diácono muito legal, né? Ele é um obreiro muito legal, porque eles viam eu carregando o púlpito, limpando a mesa, carregando as coisas, né? Só que um belo dia, eu fui ser assistente de culto. E aí aparece na tela, pastor Elielson. Ele disse, ele é um pastor. Porque eles não tinham esse costume de ver um pastor fazendo isso. E nós não queremos de forma alguma estar passando uma imagem errada daquilo, né, que é errado. Nós queremos passar uma imagem daquilo que é certo, não daquilo que é errado. Nós somos servos de Deus. Então, lideram pelo exemplo, não pela força. Seja um exemplo na vida do seu liderado. Mas, pastor, como exemplo, eu falho, eu erro. É verdade, todos nós falhamos, todos nós erramos. A gente não está falando de perfeição. A gente está falando aqui de exemplo. Exemplo, se você errar com o seu liderado, peça perdão. Peça perdão, você está sendo um exemplo. Me perdoa, meu querido, minha querida, eu errei, eu falhei, eu não devia ter falado isso. Eu não devia ter me colocado nessa situação. Eu gostaria muito que você me perdoasse. E sabe o que é lindo? Quando uma ovelha ouve um pastor pedindo perdão, ela diz assim, meu Deus, que lindo um pastor pedindo perdão, porque assim eu não quero de forma alguma aqui, né, falar mal de nenhum pastor, mas tem pastor que se julga Deus mesmo, ele é Deus, né? Ele está ali, lado a lado do Pai, né? Então a gente tem que ter cuidado que nós somos falhos, nós somos imperfeitos, mas nós estamos servindo um Deus perfeito, infalível, e eu quero me parecer com Jesus. Quem aqui quer se parecer cada vez mais com Jesus? Amém? Eu também. Eu olho para Jesus. Ele é meu exemplo e eu quero ser igual a Ele. Segundo, dedica tempo de qualidade para ouvir atentamente as necessidades dos liderados. Esse ponto aqui é muito forte. Vou repetir. Dedica tempo de qualidade para ouvir atentamente as necessidades dos liderados, né? Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 4, diz, então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Interessante como Naamã, ele tinha muita abertura com o rei, e naquele período, falar com o rei não era qualquer pessoa não, meus amados, tá? E principalmente Naamã que estava com a doença. Mas o lindo de tudo é que a gente, olhando para o texto, a gente não quer tirar do contexto e a gente vê claramente que aquele rei amava o seu liderado. E ele ouviu, com certeza, ele ouviu. E é muito importante nós dedicarmos tempo de qualidade para ouvirmos atentamente os nossos liderados. Tire tempo de qualidade. Não abra mão disso. Olhe nos olhos da pessoa. Não fique... Olha, é coisa terrível, irmãos. É quando você está conversando com alguém e aquela pessoa está olhando para você, conversando, e você olha no relógio. Não olhe. Outra coisa, nem pegue no celular, deixa o celular para lá. É muito horrível isso. Você está dizendo, em efeito, para aquela pessoa que ele não é importante para você e que aquilo que está acontecendo com ele não é importante também. Então você tem que ter essa sensibilidade, a palavra é essa, de dedicar tempo de qualidade, ter tempo de qualidade. Quantas vezes nem é o certo. Nas terças-feiras é o nosso dia da família. Eu digo, eu não vou atender telefone hoje. Aí aparece uma situação, eu digo, meu Deus, ô Jesus, não é nem, sabe, irmãos? Então cada caso é um caso, né? Mas é lindo quando nós vemos um líder que ele tem essa sensibilidade
de realmente dedicar tempo de qualidade, né, às necessidades dos seus liderados. O que está acontecendo com eles? Seja um líder acessível, tá? Subponto, seja um líder acessível. Você quer dedicar tempo de qualidade, né, às necessidades dos seus liderados? Então seja um líder acessível. Tem líder que é muito difícil, irmãos. Meu Deus. Tem líder que não é fácil. Você envia uma mensagem para o celular dele, ele vai ver depois de 2 dias, 3 dias. Meu Deus. Tem algumas pessoas assim que eu fico, eu de coração, irmão, eu não estou aqui para me colocar como que não erra, mas quando eu custo atender uma chamada dos principais líderes meus, eu até peço perdão. Mas me perdoa, por favor. De manhã eu tiro tempo com Deus, eu estou orando, aí eu vou lá no celular, meu Deus, fulano mandou uma mensagem, ciclano, meu líder, me perdoa, por favor, que eu estava orando e tal, e tal, e tal. Né? Mas deixa eu voltar aqui a esse ponto, seja um líder acessível. Não complique. Deixe as pessoas terem acesso a você. Seja alguém de fácil acesso. Não ponha muita dificuldade. Irmãos, eu não quero aqui jogar confete não sobre a vida do pastor Eibe, mas o pastor Eibe é muito ocupado. Teve pessoas, ele não está aqui mesmo, posso falar, né? Teve pessoas que já falaram comigo, o pastor Eibe fica lá na frente, lá para orar pelas pessoas. Sim, eu não acredito, acredite. Ele fica. É acessível. Nós somos acessíveis. Não sei se de repente alguém tem alguma queixa aí, né? Mas é impressionante como é importante um líder ser acessível, né? Ser de fácil acesso. Seja um líder empático e inspirador. Sabe o que significa a palavra empatia? Capacidade que uma pessoa tem de sentir e se colocar no lugar de outra pessoa, como se estivesse vivendo a mesma situação. Esse é um líder empático. Ele se coloca na situação. Eu creio que o rei da Síria se colocou nessa posição em relação a Naamã, como se ele tivesse com lepra também. Ele amava tanto Naamã, que ele disse, eu preciso fazer alguma coisa, eu não quero perder Naamã. Naamã já me deu muitas vitórias. Naamã é um líder respeitado. Naamã é uma bênção, é um liderado que eu não quero perder. Eu lembro que teve uma situação, está com quase um mês, de um liderado nosso. Ele veio contar algo para nós, não vou falar nome, mas era algo muito grave. Ele não estava bem de saúde. Meu amado, eu entrei em crise, eu fui orar, eu chorei diante de Deus, eu disse, Deus, Ele tem muito valor para mim, Deus. Eu amo esse meu liderado, Senhor. Por favor, meu Deus, vem com cura sobre a vida dele. Eu chorei, eu fiquei com muita raiva do diabo. Eu já tenho raiva do diabo, eu não quero negar para ninguém aqui, eu quero ser bem claro, eu não gosto do diabo, ele não gosta de mim. E nesse dia eu fiquei com mais ódio ainda do diabo, porque ele havia enganado esse meu liderado com uma enfermidade. Eu digo, não, não e não. Deus, eu preciso dele, Deus. Ele é uma bênção. Eu jamais descartaria esse liderado. E eu estava ali chorando e eu ligando para ele, eu estou orando por você, eu te amo, eu sei que você já foi curado no nome de Jesus. Seja um líder empático, inspirador, inspire as pessoas. A gente aprende muito com Jesus sobre inspirar. Jesus inspirava, até uma prostituta Jesus inspirou e disse, vá e não peques mais, vai em paz e não peques mais. Meu Deus, enquanto todos queriam apedrejar aquela pecadora, queriam eliminar a vida dela da face da terra, Jesus, não, eu não sou assim, nós não somos assim, nós somos líderes que inspiram. Seja atencioso com seus liderados, dê atenção para os seus liderados, por favor, dê atenção, dê muita atenção, não abra mão disso. Líderes fortes, líderes que fazem a diferença, eles fazem isso. Eles dão muita atenção. Eles realmente dão muita atenção mesmo. Teve um dia da semana aí, como todos os dias, eu e a minha esposa estávamos muito corridos mesmo.
Era uma situação aqui que alguém precisava de oração. Fomos até aquele lugar. A gente não deve medir esforços, irmãos. A gente não deve medir esforços. A gente não deve olhar assim, eu estou falando como um líder, como um pastor. E a gente até fala algo aqui que eu quero ser bem espontâneo, que às vezes a gente vai visitar ou fazer algo em determinado lugar, e aí a gente tem que colocar o carro no estacionamento. Quando a gente volta, o estacionamento é X valor, né? Mas a gente está aqui para isso mesmo. Nós estamos aqui para isso mesmo. Então, seja atencioso com seus liderados. Dê atenção. Converse. Né? Fale com ele. Perceba. Tenha os olhos de águia. Seja alguém que monitora da forma correta os seus liderados. Observe ele. Observe ele. Fique observando. Eu acho que ele não está bem. Não é o jeito dele. Mas não chegue lá. Você não está bem? Não. Olha, estou aqui para dizer que eu te amo. Estou aqui para dizer que você pode contar comigo. Tá? Eu estou aqui. Conte comigo. Eu posso ajudar você? Irmãos, isso é muito lindo. Isso muda a vida de qualquer pessoa. Tá? Seja atencioso com os seus liderados. Que seus liderados vejam na prática que você se importa com eles. Né? Que você se importa com eles. Em efeito, você pode dizer: conte comigo. Conte comigo. Eu estou aqui. Se precisar tal hora da noite, da madrugada, conte comigo. Eu faço isso, irmão, não para a glória do Elielso, mas quantas e quantas vezes. Pode, meu celular, nem desligo o celular. Pode contar comigo. E em todas as áreas. Meu Deus, isso é lindo demais. Sabe por quê? Eu faço isso porque é de Jesus, são ovelhas de Jesus. São liderados que um dia serão líderes e farão as mesmas coisas com os seus liderados. É uma cadeia. E isso é tremendo, né, irmãos queridos? Uma cadeia de amor. Fazendo tudo isso. Vem Jesus, pastor Paulo Jeff, pastor Ebe, pastor Arão, pastor Elielso, e aleluia, glória a Deus. E as pessoas, meu Deus, são todos iguais a Jesus? Sim, toda a igreja é igual a Jesus e tem as mesmas atitudes de Jesus. Glória a Deus. Terceiro, use sua influência para abrir portas para seus liderados. Use sua influência para abrir portas para os seus liderados. Versículo lá, 2 Reis 5:5, a Bíblia diz: o rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. É tremendo isso, né? Quando ele fala para o liderado dele, para o servo dele, ele não mede esforço, ele disse: vá, pode ir. Eu enviarei uma carta. Sabe o que ele está fazendo? Em efeito, abrindo portas, porque ele era influente. Israel era subjugado pela Síria. Interessante que no reinado de Davi, a Síria era subjugada por Israel. Mas agora mudou o contexto aqui. E ele diz mesmo assim: eu tenho poder, eu tenho como fazer isso, então eu vou fazer. Eu não uso a minha influência para ajudar a mim mesmo, mas se eu tenho influência e posso ajudar outros, faça isso. É muito lindo quando você faz isso. Então, use sua influência para abrir portas para seus liderados. Na Bíblia, diversos personagens usaram a influência para abrir portas para outras pessoas. Aqui estão alguns exemplos com suas respectivas referências. No Antigo Testamento, José, após se tornar governador do Egito, José usou sua posição para salvar seus irmãos da fome e trazer toda a sua família para morar com ele. Esther, como rainha da Pérsia, Esther arriscou sua vida para interceder pelo seu povo judeu e evitar um massacre ordenado pelo rei. Daniel, através da sua sabedoria e interpretação de sonhos, Daniel conquistou a confiança de reis babilônios e medos, o que lhe permitiu defender o povo judeu e interceder com seu favor. Moisés, escolhido por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão no Egito, Moisés usou sua fé, liderança e eloquência para convencer o faraó a libertar seu povo e guiá-los através do deserto até a terra prometida.
Paulo, como apóstolo de Jesus, Paulo usou suas cartas e viagens para encorajar e fortalecer as igrejas que havia fundado, abrindo portas para o evangelho ser pregado em diferentes regiões. Meu Deus, olha essa influência aí. Priscila e Áquila, este casal de crentes ajudou Apolo a entender melhor o evangelho e o acompanhou em suas viagens missionárias. Está aí os textos. Líderes das igrejas primitivas, diversos líderes das igrejas primitivas, como Tiago, Pedro, João, usaram sua influência, autoridade para guiar e fortalecer os primeiros cristãos, defendendo a fé e ensinando os princípios do evangelho. Que bênção! E uma pergunta para todos nós: e você, tem usado sua influência para abrir portas para os seus liderados? Não está aí na tela. Vou repetir a frase: e você, tem usado sua influência para abrir portas para os seus liderados? Quarto e último: luta pelos interesses pessoais de seus liderados como se fossem seus. Só o texto por si só fala, né? Luta pelos interesses pessoais de seus liderados como se fossem seus. Em 2 Reis 5, versículo 6 diz: levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Em efeito, o rei estava dizendo: eu me importo com ele, o interesse dele é o meu interesse, eu não abro mão disso. O rei estava falando isso. Sabe que o apóstolo Paulo fala aqui? Ele diz assim, em Filemon 1, 17 e 18, ele diz: portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. Olha o apóstolo Paulo falando a respeito de Onésimo. Versículo 18 de Filemon 1, ele diz: e se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. E em Filipenses 2, no versículo 4, a Bíblia diz: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Sabe, queridos, lute pelos interesses pessoais de seus liderados como se fossem seus. É aquela questão, se coloque no lugar daquela pessoa. Lute pelos interesses. Eu vou lutar, eu vou conquistar isso. É como se fosse eu ali. É por isso que ele diz: olha, tão logo a carta chegue, dê um jeito, faça alguma coisa, porque ele é muito amado por mim, ele é muito estimado por mim, no nome de Jesus, amém? Que todos nós possamos sair daqui hoje, tendo esse coração de bom líder, olhando sempre para as ovelhas de Deus, para as ovelhas de Jesus, e dizendo para nós mesmos: pode contar comigo, Senhor. Que todos nós possamos ser igual a Isaías, lá no capítulo 6 de Isaías, quando Deus chama, Isaías se prontifica, diz: eis-me aqui, usa-me a mim, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos, por favor, deixa eu orar por você, aleluia. Se você quiser aplaudir o Senhor, aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração, por favor. Eu sei que nós já temos esse coração de bom pastor, esse coração de bom líder. Pai de amor, obrigado por cada vida aqui representada. Obrigado por cada família, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas, ó Pai. Eu oro, meu Pai, para que nós possamos todos os dias nos tornar pessoas melhores, líderes que se pareçam com o Senhor. Em nome de Jesus, te louvo e te agradeço pela vida de cada líder, cada futuro líder aqui nesse Tadel. Amém e amém e amém. Deus te abençoe.